Assim que ela chegou perto de Alice, a duquesa ficou muito feliz em ver a menina. Abraçou, beijou exageradamente, pegou ela pelo braço e foram caminhar pelo jardim. Minha querida, que alegria vê-la por aqui, disse a duquesa para Alice. Ela achou que a duquesa deveria ser meio maluca. Afinal, pouco tempo atrás, ela estava trocando paneladas com a cozinheira. Mas depois chegou à conclusão de que o que a deixava violenta tinha sido aquele excesso de pimenta na cozinha. Quando eu for duquesa, eu não vou querer que coloquem pimenta na sopa. Pimenta deixa as pessoas muito esquentadas, pensou Alice. Mas assim que a rainha chegou perto, a duquesa pareceu que perdeu totalmente aquele jeito à vontade que ela estava. Ela tremia da cabeça até os pés, apertava o braço de Alice e parecia desesperada. Escute bem o que vou lhe dizer. Ou você some daqui, ou sua cabeça é que vai sumir. A escolha é sua, disse a rainha para a duquesa, que desapareceu rapidinho. Assim que não tinha mais nenhum rastro da duquesa, a rainha disse para Alice: E quanto a você, menina, vamos voltar ao jogo. Mas o jogo tinha terminado, já que todos os participantes estavam condenados à morte pela rainha. Os soldados não estavam nem mais em suas posições de arcos, porque eles tinham que cumprir as sentenças. Só tinha sobrado o rei, a rainha e Alice. Você conhece a falsa tartaruga? Perguntou a rainha para Alice. Não, majestade. Então eu vou levá-la até lá. Ela irá lhe contar a sua história. E quando estavam no caminho, ela ouviu o rei dizer baixinho para as pessoas que estavam esperando pacientemente a hora de terem suas cabeças cortadas. Vocês serão todos perdoados. Alice ficou muito satisfeita em escutar isso do rei. Era ótimo saber que o rei não era uma criatura cruel como a sua esposa. Os três caminharam até um grifo, que é um bicho que tem cabeças e asas de águia e tem corpo e garras de leão. E ele estava dormindo embaixo de uma árvore. Acorde, seu preguiçoso! Ordenou a rainha. O animal esticou os braços, as pernas e ficou à disposição da rainha, que lhe deu mais uma ordem. Leve esta jovem até a falsa tartaruga. Eu preciso ver como andam as execuções que eu determinei. Alice teve um pouco de medo de ficar sozinha com um bicho daqueles, mas chegou à conclusão que esse tal de grifo deveria ser menos perigoso do que a rainha. Assim que o rei e a rainha foram embora, ele começou a rir e disse para Alice: Que engraçado! O que é engraçado? Perguntou Alice. Esses dois, eles vivem dizendo que vão executar todo mundo, mas no fundo, eles não matam ninguém. Alice então sorriu e ele disse: Vamos, eu vou te levar até a falsa tartaruga. Logo eles viram a falsa tartaruga, que estava sentada no meio do caminho, e ela estava com um jeito muito triste. Por que ela está tão triste? Perguntou Alice para o grifo. É
tudo fantasia dela. No fundo, ela não é tão infeliz quanto pensa que é. Alice ficou um pouco confusa, mas achou melhor ficar calada. Os dois chegaram perto da tartaruga e o Grifo disse: Olá, esta jovem quer conhecer a sua história. Muito bem. Sentem-se os dois e prestem atenção. Só falem depois que eu acabar. disse então a tartaruga. A tartaruga demorou um tempão para se lembrar do começo da história, mas depois ela começou a falar muito devagar. Alice pensou que ia dormir, mas tentou ficar alerta para não ofender a tartaruga. Muito tempo atrás, eu costumava ir à escola lá no mar. Disse finalmente a falsa tartaruga, enxugando uma lágrima que escorria no seu rostinho. Eu também vou para a escola. Falou animada Alice. A tartaruga e o Grifo se olharam, meio espantados. Mas aposto que a minha escola era melhor. Disse a tartaruga, já mais animada. Vocês tinham aula de francês e aula de música? Perguntou Alice. De francês, de música e de natação acrobática. Disse a tartaruga com um ar de superioridade. Natação acrobática? Nós não aprendemos. Disse Alice. Não disse que a minha escola era melhor? Falou a tartaruga, toda satisfeita. E do que vocês brincavam no recreio? Perguntou então Alice. Ah, da dança das lagostas. Eu nunca ouvi falar da dança das lagostas. Disse então Alice. E de onde você veio, hein? Parece que você não é deste mundo. Disse a tartaruga. Nunca teve aula de natação acrobática e não conhece a dança das lagostas. Alice ia dizer que não era do fundo do mar, mas achou melhor ela ficar calada. Ia ser muito complicado explicar tudo o que tinha acontecido desde que ela entrou naquela toca do coelho branco. A tartaruga, por sua vez, esqueceu a tristeza e começou uma demonstração, junto com o Grifo, do que era aquela dança das lagostas. Os dois pulavam, apesar das perninhas muito curtas da tartaruga, e faziam pequenas rodas em volta de si mesmos, ao mesmo tempo em que cantavam uma música sobre golfinhos, caranguejos, pescadas brancas, lulas e polvos gigantes. Então, gostou? Perguntou o Grifo. Muito! Disse Alice, e na verdade ela estava aliviada, porque aquela longa demonstração tinha chegado ao fim. E você não quer nos contar um pouco de sua história? Perguntou então a tartaruga. Eu poderia falar sobre a minha vida até ontem, porque hoje tudo mudou desde que... E nessa hora ouviu-se uma voz gritando muito alto. O julgamento! O julgamento! Vamos embora! Vamos depressa! Disse o Grifo.
puxando Alice pela mão e dando uma carona para a tartaruga nas suas costas. Ela foi em cima das asas, porque a tartaruga nunca chegaria a tempo se tivesse que ir caminhando. Julgamento de quê? Perguntou então Alice. Precisamos ir! Respondeu o grifo, correndo feito louco e deixando Alice quase sem ar na tentativa de ir atrás dele.